It's only words and what I feel.
Prezadas autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Federal do ABC tem a honra de receber os presentes para a atividade de encerramento da Conferência Nacional 2003-2013, uma nova política externa, organizada pelo Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, o GRRI. Este importante evento conta com a participação de pesquisadores, professores, membros de movimentos e organizações sociais e políticas, membros de governos municipais e federais e estudantes. Nos últimos 4 dias, o encontro possibilitou uma relevante contribuição para uma análise crítica das relações exteriores brasileiras. E seguindo a mesma linha, a próxima e última atividade vem a brilhantar a rica discussão gerada até agora, ao trazer para o debate o maior responsável pelos rumos da política externa brasileira nos últimos 10 anos. Convidamos para compor a mesa e proferir a palestra Brasil no Mundo, Mudanças e Transformações, o senhor presidente da República Federativa do Brasil no período 2003 a 2010 e presidente de honra do Instituto Lula, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Também convidamos o senhor pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do ABC, senhor Klaus Capelli, que coordenará as atividades. Em nome do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, o GRRI, agradecemos a todos que colaboraram e se empenharam para a realização desta conferência. Antes de prosseguirmos, convidamos os alunos do curso de Relações Internacionais da UFABC, a Natália Passarinho e William Haberland, para fazer alguns agradecimentos. Boa tarde. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos especiais, em nome dos alunos do Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao UFABC, ao Grupo de Reflexão de Relações Internacionais e aos demais organizadores pela colaboração e suporte para a realização deste evento de tão grande importância. Em segundo lugar, ao corpo docente, aos técnicos administrativos, à equipe responsável pelas obras e aos demais funcionários da universidade que se empenharam para que esta conferência acontecesse. Gostaríamos de agradecer em especial ao professor Jorge Romano, por proporcionar essa experiência a toda a comunidade da UFABC, e a Juliana Caires, que tanto se dedicou a este evento. Agradecemos também a todo o apoio recebido das fundações Perseu Abramo, Friedrich Ebert Stiftung, Maurício Gabró, aos sindicatos dos metalúrgicos e dos químicos do ABC, a CUT, a TVT e a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Agradecemos aos nossos colegas que participaram da organização do evento. Temos certeza que a experiência foi muito prazerosa, ainda que tenha sido um tanto quanto difícil e cansativa. Parabéns, nossa missão foi cumprida com êxito. Todos nós, juntos, mostramos que mesmo com pouco tempo de vida, o Bacharelado de Relações Internacionais da UFABC e a universidade possuem grande força e estão prontos para o que der e vier. Deixamos, por fim, um agradecimento especial aos estudantes que vieram de todo o Brasil nos prestigiar. Gostaríamos que se manifestassem para que recebessem nossos cumprimentos. Pessoal da UNILA?
Universidade Estadual da Paraíba. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Universidade Federal... Oh, passou. Infelizmente, não é possível listar... Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi erro dela, perdão. Infelizmente, não é possível listar um a um, mas saibam que estamos imensamente gratos pela presença de cada um de vocês. Foi um imenso prazer receber todos vocês aqui. Esperamos que esses 4 dias tenham sido agradáveis, um momento de grande enriquecimento e uma oportunidade de estreitar os nossos laços. Que este encontro seja apenas o primeiro de muitos e deixamos nossas portas abertas para que voltem sempre. Muito obrigada. Obrigado, Natália e William, pelos agradecimentos e passamos, neste momento, a condução dos trabalhos ao senhor Klaus Capelli. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos à Universidade Federal do ABC. Eu agradeço a presença e saúdo o presidente Lula, em nome do qual eu também cumprimento todas as outras autoridades presentes. Presidente Lula, eu tenho aqui em mãos um documento muito importante para o UFABC, que tem sua assinatura, que é a Lei 11.145, a Lei de Criação da UFABC, assinado pelo presidente Lula. Essa lei é de 2005. Logo em seguida, em 2006, a UFABC iniciou suas atividades. E quem chegou hoje aqui ao nosso segundo campus em São Bernardo, facilmente percebe que nós ainda estamos em plena expansão. Mas nós caminhamos muito desde a Lei de Criação de 2005 até 2013. Hoje, a UFABC dá emprego direto a em torno de 1.500 pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e terceirizados, a grande maioria dessa região aqui, da região do Grande ABC. Nós demos até o presente momento ensino a em torno de 13.000 alunos entre graduação e pós-graduação. De novo, uma grande parte desses 13.000 daqui da região do ABC. Nós desenvolvemos, ou estamos desenvolvendo, mais que 2.000 projetos de pesquisa e extensão, muitos deles em colaboração com universidades da região ou com empresas da região. Então, presidente, eu acho que é justo dizer que sua assinatura dessa lei de criação em 2005 teve um efeito transformador na região, os efeitos resultantes da criação dessa universidade. Mas nós estamos aqui hoje, para ouvir de política externa. E esses efeitos que eu mencionei, o ensino, o emprego, são efeitos, digamos, mais internos. Cabe pensar, então, também sobre o impacto da UFABC no cenário externo. E aqui cabe citar, talvez em primeiro lugar, nessa ocasião, a criação do nosso curso de Relações Exteriores, Relações Internacionais, que está entre os organizadores desse evento. O professor Jorge Romano já foi citado como um dos idealizadores. Cabe citar também a participação no programa Ciências Sem Fronteiras, criado pela presidenta Dilma, e para o qual a UFABC já enviou quase 400 alunos dos nossos cursos de graduação estudaram ou estão estudando no exterior graças a esse programa. E cabe citar também o impacto que a produção acadêmica da UFABC está tendo internacionalmente. Eu cito, para não me alongar, apenas um único dado, que a agência de avaliação acadêmica, Skimago, que é uma agência espanhola, ela avaliou no ano passado mais que 3.000 universidades do mundo com relação à sua produtividade científica. E ela ranqueou a UFABC como a melhor produtividade científica. Não a maior, somos pequenos ainda, mas como a melhor produtividade científica.
Então, em função dessa produção, tem hoje mundo afora pessoas que conhecem a região do ABC através da UF-ABC. Isso é reflexo do fato de que a ciência, a pesquisa, é uma das atividades mais internacionais do ser humano. Então, dessa forma, a criação da UFBC também se torna um instrumento da política externa. E por todos esses motivos, nós somos muito gratos por sua assinatura, presidente, na lei de criação da UFBC e também por sua presença aqui hoje conosco. Antes de passar a palavra, então, para o presidente, que todos nós estamos ansiosos por ouvir, apenas gostaria de avisar que as perguntas da plateia vão ser feitas por escrito e vão ser lidas depois de ouvirmos a palestra do presidente, para então passarmos a ouvir as respostas. Então, as perguntas, por favor, apenas por escrito. Muito obrigado. Vocês perceberam que o que não falta aqui na minha mão é papel. Se eu ler todos os papéis que eu trouxe, o mês que vem nós terminaremos essa conferência. Bem, eu queria cumprimentar o nosso querido, magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, o professor Hélio Waldman. Cumprimentar o excelentíssimo senhor pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do ABC, professor Klaus Capelli. O companheiro Marinho não chegou ainda, o Grana também não veio. É bom porque o prefeito tem mais do que fazer também. Quero cumprimentar o prezado professor Aldo Ferrer, em nome de quem cumprimento todos os convidados internacionais que prestigiam essa conferência. Quero cumprimentar o meu companheiro ex-ministro do meu governo, Luiz Dulce, diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar os companheiros deputados, vereadores que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras do grupo de reflexões sobre relações internacionais que organizaram este belo evento em parceria com a Universidade Federal do ABC. Quero cumprimentar os companheiros que apoiaram a realização dessa conferência, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois, a TVT, a Fundação Friedrich Herbert, o Sindicato do Metalúrgico do ABC, o Sindicato do Químico do ABC, a Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar os queridos professores e pesquisadores, estudantes de vários estados aqui presentes, funcionários da universidade e companheiras. Eu fiquei muito feliz com a informação do professor Capelli, porque quando nós criamos essa universidade, não foi para ser mais uma universidade. Essa universidade foi criada para que dentro de algum tempo ela seja uma das melhores 100 universidades do mundo. E eu disse isso quando visitei aqui o terreno para fazer a inauguração provisória, que era a pedra fundamental, que naquele tempo, uma pesquisa feita, o Brasil não tinha nenhuma universidade entre as 100 melhores universidades do mundo. E eu achava que o Brasil precisaria ter uma universidade. E essa universidade, dentre outras, eu espero que todas criadas sejam as melhores, mas essa daqui, pela excelência da região, ela tem tudo para se transformar numa das universidades mais importantes e mais respeitadas do mundo. É assim, meu caro Gilberto, que nós vamos trabalhar. E eu fiquei extremamente feliz quando já soube que tem mais de 10 mil alunos já, e que eu não pude vir na inauguração, porque não foi inaugurada, porque teve uma greve aqui na época que a gente veio inaugurar, e, portanto, não teve inauguração. Ninguém inaugura nada em greve, porque os estudantes, os professores não estão... Os estudantes não estão estudando, os trabalhadores não estão dando aula, e os funcionários não estão trabalhando, não tinha para quem inaugurar. Era a Dilma olhando para mim, eu olhando para ela, o Aloysio Mercadante olhando não sei para quem. Então,
Bem, eu fui convidado para vir participar dessa conferência nacional que tem como tema uma nova política externa, Brasil no mundo, mudanças e transformações. E vocês acho que não foram tão companheiros meus quando me convidaram, porque a relação das pessoas que já falaram aqui sobre os mais variados temas, eu precisaria ser o Mr. X para poder falar alguma coisa diferente do que já foi falado. Aqui teve o Samuel Pinheiro, aqui teve o Patriota, aqui teve o Celso Amorim, aqui teve o Marco Aurélio, aqui teve a Iola, aqui teve o Dutra, aqui teve o Omar, aqui teve, sabe, muita gente que fez política externa antes de mim, junto comigo, e continua fazendo política externa. Então, eu, sinceramente, não sei o que eu vou falar de novo. Se eu repetir, vocês, por favor, tenham paciência. Não gritem aí, já falaram isso. Porque eu não tenho nenhuma obrigação de saber o que já falaram, apesar de ter lido muita coisa que já falaram aqui. Bem, eu trouxe alguns papéis aqui, apenas por curiosidade. Um dos papéis que eu trouxe aqui é o compromisso assumido por mim durante a campanha de 2002. Diferentemente do que algumas pessoas falam, o Lula teve sorte no governo, a maré estava muito favorável. Ou seja, esse documento aqui é um programa de política externa nossa para 2002 e demonstra claramente que antes de ser eleito a gente já tinha uma vocação para fazer o que nós fizemos do ponto de vista da integração da América Latina, do ponto de vista da relação com a África, do ponto de vista da criação, sabe, de uma diversidade muito grande nas nossas relações internacionais. Eu não vou ler para vocês, obviamente, mas só para vocês saberem, é um documento que balizou a minha candidatura e um compromisso da candidatura em 2002. Uma das coisas que a gente deixa textualmente é que nós não iríamos fazer com que a ALCA acontecesse nesse continente e que nós iríamos repudiar. Um outro documento que eu trouxe aqui foi uma coisa interessante. Eu tive o privilégio de ser o único presidente da história do Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República pôde participar no Fórum Social no Rio Grande do Sul, no primeiro mês do meu mandato, e ao sair do Fórum Social Mundial, eu fui para Davos fazer o mesmo discurso que eu tinha feito no Fórum Social. Eu fui falar exatamente de que era possível a gente conseguir acabar com a miséria no mundo e acabar com a miséria no Brasil e, sobretudo, acabar com a fome. Então, apenas para mostrar, sabe, o compromisso que está por escrito tanto em Davos quanto no Fórum Social Mundial. E trouxe um outro documento, que é um documento muito interessante, que eu vou contar para vocês. Eu sei que o Celso Amorim já contou alguns casos. Ele não era de contar caso. O Celso Amorim, como diplomata, não era um contador de casos. Mas ele viu contar tantos casos que ele veio aqui e contou alguns casos que nós já tínhamos contado juntos. E eu já li os casos que ele contou também. Então, mas algumas coisas interessantes para poder... Eu estou com um discurso escrito aqui, bem feito, bem... Vocês vão gostar. A primeira coisa importante que vocês precisam ter consciência é que não seria possível fazer a política externa que nós fizemos se a gente não tivesse uma definição do que a gente queria fazer, se a gente não tivesse uma definição, embora quiséssemos manter relações com todos, não tivéssemos uma prioridade com quem a gente iria fortalecer as nossas relações,
e eu não tivesse a sorte de encontrar o Celso Amorim para ser o meu ministro das Relações Exteriores. E é importante dizer, já que ele não está aqui, e a gente pode falar bem das pessoas sem ele estar presente, o Wagner, porque se a pessoa está presente, o ego infla, e isso pode criar problemas para o futuro. Então, eu conversei com 3 ou 4 pessoas para escolher para ministro. E quando eu terminei a minha audiência com o Celso, eu falei, esse cara, ele tem um pouco a minha cara. Ele é mais simples, ele é mais humilde. Eu não tinha grandes informações do Celso, mas o dado concreto é que nós começamos a trocar ideia e, sem nunca ter conversado com ele, grande parte das coisas que nós conversamos tinha afinidade. E eu fiquei pensando, bem, na dúvida vai quem pensa igual a mim. Ou seja, e escolhi o companheiro Celso Amorim para ser meu ministro. Esse acho que foi o primeiro acerto do cumprimento do nosso programa de política externa. A segunda coisa foi que quando eu fui a Davos, na volta, no avião, eu vinha conversando com o companheiro Celso, eu falei, Celso, eu acho que nós temos que fazer um esforço importante para que a gente mude a geografia política e a geografia comercial do mundo. Não é possível a gente dar de barato que tudo já está feito, que tudo já está determinado e que tem que ser assim mesmo. Nós temos os Estados Unidos que se comportam como o xerife do mundo, nós temos a União Europeia que se comporta como o delegado do mundo, e nós já temos donos de tudo, ou seja, aí nós entramos como coadjuvante de forma muito secundária, terciária, sem muita importância. A verdade é essa, é que nós não éramos levados a sério. Mas nós não éramos levados a sério porque nós não nos respeitávamos. Vamos ser franco aqui. Neste país, nós tivemos durante muito tempo uma parte da elite dirigentes que tinha complexo de vira-lata. Ou seja, ele nem queria disputar para ser igual. Ele já se achava inferior. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grande empresário, eu e o Zé Alencar, próximo da campanha de 2002, e fomos almoçar na casa do filho do Zé Alencar, e era um grande empresário. E esse grande empresário perguntava assim para mim, ô candidato, o que o senhor pretende fazer com a política externa? E eu dizia, ele falava, o império não vai deixar. Ô candidato, o que você vai fazer com a reforma agrária? Eu dizia, ele falava, o império não vai deixar. Ou seja, na quarta pergunta, a gente estava tomando uns golos, porque reunião assim tem golo. Sabe? Na quarta pergunta, o companheiro Zé Alencar levanta e fala, ô doutor, de que diabo de império o senhor está falando? Porque eu sou um grande empresário, sou seu amigo, mas se esse império vai atrapalhar tanto a gente governar, eu sou capaz de vender minha fábrica e pegar em arma para enfrentar esse império. Ou seja, e eu penso que foi um pouco dessa clareza que permitiu que a gente conseguisse começar a galgar alguns degraus na nossa política externa. Em dezembro de 2010, eu não era presidente da República ainda, eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, conversar com o tio Sam. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Bush estava muito nervoso por conta do atentado das 2 torres, e ele queria encontrar alguém que precisava pagar, e tinha reeleição também, né? Paulo Cordeiro tinha reeleição, então era preciso pegar o culpado e
e ele estava muito nervoso e queria invadir o Iraque. Já estava determinado que era preciso. E ele falava de forma compulsiva, sabe? Eu ali no Salão Oval, já foram no Salão Oval? Eu conheço gente que já foi e não foi legal. E eu estava ali no Salão Oval, pensando, e o Bush estava falando do terrorismo, falando. E para mim era tudo novidade. Para mim eu tinha, ou seja, poucos dias de eleito presidente, sabe? E o presidente mais importante que eu já tinha visto na vida era o presidente da Volkswagen. E eu estava diante do presidente dos Estados Unidos. Então vocês imaginam como é que eu estava. Aí, depois que ele falou que era preciso, sabe, era preciso combater, e era preciso pegar pelo pescoço. E eu falei, ó, presidente, humildemente, eu queria lhe dizer uma coisa. O Brasil não tem nada contra o Iraque. O Iraque fica, acho que, 14 mil quilômetros ou mais do Brasil. Nunca me fez nada. Ou seja, eu, portanto, não quero guerrear com o Iraque. A minha guerra é no Brasil, querido, contra a fome. Nós temos milhões de brasileiros passando fome e é essa guerra que eu quero vencer no meu mandato. Portanto, se eu faço a sua guerra, que eu faça a minha. Bem, essa foi uma atitude que, na minha opinião, também balizou um pouco o nosso comportamento. Porque eu lembro que nós tínhamos um embaixador brasileiro importante, que hoje é embaixador do Brasil na França, o Bustami, e ele era da agência, da comissão que cuidava de armas químicas. E ele tinha sido eleito por unanimidade e ele dizia para quem quisesse ouvir que não tinha armas químicas no Iraque. As únicas armas químicas que o Iraque conhecia eram as armas químicas que os Estados Unidos deu para o Irã jogar em cima do Iraque, na guerra Irã-Iraque. E o Bustami falava, não existe. Ou seja, bem, o que aconteceu? O que aconteceu é que, um belo dia, os Estados Unidos pedem para tirar o Bustami e o governo brasileiro cedeu e tirou o Bustami. Quer dizer, numa coisa descabida, até numa demonstração de fragilidade política. Ou seja, por que eu vou tirar um companheiro que foi eleito? Ele está dizendo que não tem? Não tem. Não é isso? Bom, o dado concreto é que já se passaram muito tempo, a guerra já aconteceu, Saddam Hussein não existe mais e armas químicas até agora não apareceu. Foi uma das grandes mentiras contadas no começo do século XXI. Espero que outras desse tamanho não se repita, porque o mundo não pode encontrar soluções sempre na base da guerra. E a guerra sempre contra os mais fracos. Não é possível continuar assim. Um terceiro caso importante que eu acho que vocês têm que saber foi a criação dos Amigos da Venezuela. Essa é uma história muito interessante, porque eu acho que a posse do Lúcio Guterres deve ter sido dia 15 de janeiro, se não me falha a memória, de 2003. Eu tinha, portanto, 15 dias de governo, quando eu vou ao Equador. A Venezuela estava num processo de greve muito intensa, muita movimentação, os petroleiros da PDVSA contra o Chávez, sobretudo o pessoal da chefia que ele tinha tirado, e estava uma confusão razoável na Venezuela, e a questão da democracia colocada um pouco em risco. Eu me reuni com o Celso Amorim, com o Marco Aurélio e com o companheiro Chávez, e eu propus criar um grupo de amigos. Um grupo de amigos da Venezuela. Um grupo de amigos que tentasse encontrar
sabe, diálogo com todas as partes para a gente consolidar o processo democrático na Venezuela. E, na época, nós sugerimos a participação do Brasil, a participação do México, a participação do Chile, a participação dos Estados Unidos, da Espanha e Portugal, se não me falha a memória. Bom, falamos com o Chaves concordou. Quando era mais ou menos meia-noite ou 1h, o Fidel liga no meu quarto e pede uma conversa comigo. E o Fidel estava muito incomodado porque o fato de eu ter colocado Espanha e Estados Unidos no grupo de amigos, ele entendia que eu estava entregando a Venezuela para os inimigos da Venezuela. Os inimigos porque o Chaves afirmava que os Estados Unidos é quem tinha dado o golpe, e a Espanha porque o presidente Aznar tinha sido o primeiro presidente a reconhecer os golpistas. E eu falei para o Fidel, eu não estou propondo um grupo de amigos do Chaves. Não é isso. Ou seja, eu estou propondo um grupo de amigos da Venezuela que possa construir um grau de confiabilidade entre todos os atores e que a gente possa restabelecer a democracia. E os Estados Unidos e a Espanha está participando porque os dois têm força da oposição ao Chaves. Só por isso que eles estão. Porque senão seriam diálogos dos chavistas. E aí não teria solução, ou seja, era preciso envolver os outros. O dado concreto é que, acho que o presidente Fidel tinha falado com o Chaves já estava viajando, acho que para Nova York, não sei para onde. Nós ligamos para o Chaves, ele votou, e nós nos reunimos um domingo, acho que até 3h no Brasil, lá na Granja do Torto, e conseguimos convencer o Chaves que era o melhor caminho. E foi o melhor caminho porque nós conseguimos estabilizar o processo eleitoral, embora a oposição não tenha participado, mas conseguimos estabilizar o processo democrático na Venezuela, e eu acho que as coisas, sabe, continuaram andando. E teve uma participação importante dos Estados Unidos, teve uma participação importante da Espanha, e teve uma participação importante, inclusive, da Fundação Jimmy Carter, sabe, que participou ativamente para que a gente pudesse construir o processo de diálogo com o companheiro Chaves e a sua oposição. Até hoje é difícil, mas o dado concreto é que, mesmo sendo difícil, eles estão convivendo há muito tempo com essa dificuldade. Ou seja, e a democracia vai sendo aperfeiçoada e aprimorada. Esse dado, eu só estou dando esse dado aqui porque eu tinha apenas 15 dias de governo. Ou seja, foi a nossa primeira atuação enquanto presidente da República tentando estabelecer uma política de paz com o companheiro Chaves. Bem, companheiros, contando esses casos, eu queria dizer que a nossa política externa, ela teve 3 coisas, assim, básicas. Uma delas que eu me orgulho muito foi que nós conseguimos colocar para o mundo a questão do combate à fome. Acho que nunca o mundo discutiu tanto e nunca a fome foi tão debatida como a partir do momento que nós começamos a introduzir, primeiro em Davos, depois numa reunião com o Chirac em Genebra, depois em todas as reuniões que eu participei, todas sem distinção, a fome era uma coisa que eu falava, e o discurso que eu fiz no dia 23 de setembro de 2003, na ONU, em que eu também introduzi a questão da fome. E ainda estamos tratando. Acabo de vir de Addis Abeba, onde vamos fazer um encontro com os países africanos, onde o tema foi, sabe, promovido pelo Instituto Lula, pela FAO e pela União Africana, para tentar acabar definitivamente com a fome na África até 2025. Eu acho que é plenamente possível,
para isso, os países precisam aprender que a fome não exige medidas paliativas. Você precisa colocar o pobre no orçamento da União. O pobre tem que estar no orçamento da União para que a gente possa resolver o problema da fome. Bem, eu digo para vocês que esse pilar da fome é uma das coisas que me dá muito orgulho, porque eu participei de muitas reuniões. Vocês não imaginam, talvez pela novidade de eu ser um peão de fábrica, e talvez pela novidade de eu ser diferente deles, porque eu não tinha diploma universitário, eu era uma coisa estranha, era um verdadeiro estranho no ninho, as pessoas passaram a gostar de mim. Eu acho que ele falava, lá vem um coitadinho metalúrgico. Lá vem. É verdade, ou seja, eu lembro que a primeira reunião que eu participei em Evian, a convite do Chirac, era uma reunião do G8, e era a primeira vez que o Brasil era convidado para participar do G8. Eu não falo uma palavra em inglês. As que eu falo em espanhol seria mais entendida se eu falasse em português. E, de repente, eu estou numa sala em Evian com Bush, Tony Blair, Koizumi, Chirac, Fox, o rei da Arábia Saudita, o nosso primeiro-ministro da Itália, E eu não falava nada. Eu não falava nada. Eu tinha visto aquela novela da Globo que feita na Itália. Eu tinha aprendido a falar 2 palavras em italiano, mas não cabia ali naquela reunião. Então, eu aprendi. Eu comecei a pensar. Primeiro eu fiquei nervoso. Eu pensei assim, eu acho que aqueles caras que diziam que eu não deveria ser candidato porque eu não falo nenhuma língua tinham razão. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu percebi que eu colocando aquele fone no ouvido, estava ligando meu microfone, eu poderia falar, porque o que não faltava era intérprete também. E você sabe que tem intérprete tão importante que ele consegue falar melhor do que a gente. É verdade, tem intérprete que é um artista. Pode ser a pessoa mais sem graça fazendo um discurso. Se o intérprete for bom, ele parece o melhor orador do mundo. Então, eu estou lá conversando com as pessoas e cada reunião dessa eu introduzia a questão da fome. Eles queriam discutir comércio exterior, eu falava, vamos começar pela fome. Sabe, por que tem fome, como é que a gente vai resolver o negócio da fome? Ou seja, eu enchi tanto o saco deles que eles até anteciparam o almoço, porque começaram a ficar com fome em função das coisas. E eu tinha aprendido aqui na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que terminou sendo a grande escola política da minha vida, depois do PT. Não era tão importante que foi por causa dele que eu queria o PT. Ou seja, era de que em política internacional ou em qualquer tipo de política, ninguém respeita quem não se respeita. Ou seja, ninguém respeita lambibotas. Vamos ser francos, ninguém respeita lambibotas. Aquele cara puxa faca, aquele cara que quer agradar, aquele cara que... Ninguém leva a sério. Isso aconteceu em Evian. Estava eu e Celso Amorim, depois de passar por uma cerca de arame farpado impassável. Era muito arame farpado. Eu ficava pensando, pô, tá aqui, sabe, os 8 presidentes dos países mais importantes do mundo, por que tanta cerca e tanto arame farpado e tanta polícia? Mas tinha. Muita cerca, muita polícia. Cheguei lá, sentei, fui em cada mesa, cumprimentei cada companheiro. Não era companheiro ainda, mas ia ficar. Cumprimentei. E sentei numa mesa. Estava lá todo mundo que eu falei agora. Eis que, meu caro Codas, chega o Bush. Quando ele chegou, não sei se o Celso contou esse caso ontem, todo mundo levantou. Todo mundo.
falei, porra, ninguém levantou para mim. Ninguém levantou. Eu falei, Celso, nós não vamos levantar. Nós vamos ficar sentados. Bem, isso parece bobagem. Isso parece bobagem, parece, mas a política também é feita de gestos, sabe? E eu apenas queria dizer o seguinte, sabe, ninguém levantou quando eu cheguei, eu não levantei para ninguém, por que eu ia levantar para o Bush? Ele é presidente de um partido mais rico, de um país mais rico que o Brasil, ele é presidente dos Estados Unidos, mas dentro da minha soberania eu sou mais importante do que ele, por que eu tenho, sabe, que me rebaixar? E aí o Chico Buarque definiu o nosso comportamento em 2010, na campanha da Dilma, quando ele disse, eu apoio esse governo porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos. Bem, foi esse primeiro momento da nossa política externa que permitiu com que o Brasil fosse se assenhorando de uma autoridade que até então não tinha, e nós tínhamos um tema específico que todo mundo gosta, porque a fome todo mundo quer combater. O problema é que as pessoas, sabe, dizem que querem combater, mas na prática não querem combater. Ou seja, pode parecer radicalismo da minha parte, mas eu falo, olha, uma coisa é você ter sentido fome. Uma coisa é você, sabe, não sei, o Paulo Cordeiro, se você um dia acordou com a lombriga maior tentando comer a menor. Você não imagina a guerra na tua barriga. E como eu vivi isso muito tempo, sabe, eu falei, não é possível, não, sabe, no mundo de hoje, não é possível alguém dormir sem comer. Sabe, nós produzimos alimento suficiente. Hoje o mundo produz 2 bilhões 460 milhões de toneladas de alimento, de grãos. Daria para distribuir 1 quilo para cada família, sabe? Então o problema não é alimento, o problema é que as pessoas não têm renda para comprar o alimento. Então é preciso, por isso que eu falo, é preciso colocar o pobre no orçamento. Para todo mundo ficar gordinho como eu. Quando eu vim de Pernambuco, eu tinha 7 anos. Eu tinha a barriga maior do que eu tenho hoje, eu era pequenininho. As perninhas dessa grossura e um barrigão assim, era lombriga. Não era gordura. Sabe, era pura miséria, comer farinha e feijão todo dia. O café da manhã era uma cuia de farinha com café preto. Era o café. Ou seja, não tinha nenhuma necessidade. Então foi por conta dessa experiência de vida que eu achei que era possível a gente introduzir esse debate no mundo. Eu acho que ainda estamos longe de alcançar os resultados definitivos, mas eu acho que nós estamos avançando de forma extraordinária. Esse foi o pilar mais importante do começo do mandato. Depois, a questão das relações e da diversificação das relações. Me incomodava a subserviência do Brasil. Me incomodava demais. Ainda hoje tem gente que escreve de forma subserviente. O Brasil deveria estar priorizando os Estados Unidos, o Brasil deveria estar priorizando não sei quem. Obviamente que nenhum de nós quer romper a sua relação com os Estados Unidos pela importância que tem os Estados Unidos, sabe, que ele passa a ser uma relação estratégica para todos os países do mundo. Mas você não pode ficar dependente. Você não pode ficar dependente de um país, ou de 2 países, ou de um bloco. Quanto mais diversificada a nossa relação, mais chance nós temos de fazer a coisa funcionar. Então, a primeira decisão nossa também foi olhar a nossa querida América do Sul, da América do Sul olhar a América Latina. Eu não me esqueço nunca, se vocês jovens entrarem
no Google ou tentarem ver o que a imprensa escrevia lá para os idos de 98, 96, 97, vocês vão ver muita coisa de disputa, quem era mais amigo do Clinton, se era o FHC, se era o Menem, quem era mais amigo do Banco Central Americano, se era o Cavalo, se era o Malan, aquelas coisas de gente pobre de espírito, sabe, com falta de criatividade, ou seja, quem é o serviçal mais importante. Eu achava que não era possível a gente ser grande se a gente não olhasse primeiro o nosso quintal, o nosso terreiro, os nossos parceiros, os nossos irmãos, que fazem parte da mesma parte da Terra, de uma parte do planeta. Ou seja, não tem cerca. O máximo que nós temos é rio, sabe, que nos divide. Ou seja, e sobretudo o Brasil, que tem quase 16 mil quilômetros de fronteira com todos os países da América do Sul, menos a Colômbia, menos o Equador e o Chile. Ou seja, como é que o Brasil poderia querer ser grande se ele não cuidava daqueles que estavam perto de si? Então resolvemos fazer, sabe, um trabalho de reconquistar a confiança política, porque até então o Brasil era tratado como se fosse um império. O Chaves é que contava muito isso. O Chaves dizia, eu era professor na academia militar e as aulas que a gente tomava e que a gente dava era que o inimigo é o Brasil. O perigo é o Brasil. Isso falado pelos americanos, você imagina. Então todo mundo achava que o Brasil era o império, então vamos ficar de costa ao Brasil, isso atiçado pelos colonizadores de um lado, pelos americanos e interesses econômicos de outro. Ou seja, era preciso reconquistar a confiança. E eu acho que nós tivemos, aí sim, uma bênção da evolução política do povo da América Latina. Porque em 2 anos aconteceu coisa de extraordinária. Primeiro o Chaves, depois o Lula, depois o Kirchner, depois o Tabaré, depois o Evo, depois entrou o Toledo, que ganhou do Chininha lá, do Fujimori, sabe? Ou seja, depois veio o Lugo, depois veio o Correia depois veio o Lugo. Ou seja, o dado concreto é que aquilo que as pessoas jamais imaginaram que podia acontecer, nós vivemos nesse período que foi o período mais, eu diria, progressista, socialista e de esquerda da nossa querida América do Sul. Depois tivemos o companheiro Colón na Guatemala, depois tivemos o companheiro Daniel Ortega recuperando a Nicarágua, depois tivemos o Maurício Fune, sabe, em El Salvador, e fomos tendo o Zelaya em Honduras. A primeira vez que vi o Zelaya, eu me assustei com aquele chapelão. Eu falei, de onde veio esse fazendeiro do Mato Grosso do Sul? Não, era o companheiro, sabe, presidente de Honduras, e virou um grande companheiro, sabe. Bem, depois, eu esqueci, nós já tínhamos o Lago no Chile, e depois veio Michelle Bachelet. Não, depois eu estou falando do Pepe, eu estou falando primeiro do Tabaré, o Mujica já é da segunda safra. O Mujica já é da segunda safra. Então, nós só tivemos problema na Colômbia, que não elegeu nenhum presidente de esquerda, mas, vamos ser francos, o presidente Santos é uma grande surpresa, e foi muito mais surpresa ainda para o Chaves, porque quantas vezes eu conversei com o Chaves falava, o Santos, pelo amor de Deus, o Santos não, é melhor então a reeleição do Uribe. E o Alan Garcia me disse um dia, ô Lula, vocês vão ter uma surpresa, o Santos vai ser melhor para a relação com a Venezuela. E o Santos deu uma de mestre, quando, ao ganhar as eleições, a primeira coisa que ele fez foi uma aproximação com o Chaves para construir a política de paz. Então nós estamos num momento, eu diria, extraordinário
na América. Nós nunca tivemos tanto crescimento econômico na América do Sul, nós nunca tivemos tanta distribuição de renda na América do Sul e nunca tivemos tanta inclusão social na América do Sul. Esse é o dado. E eu, então, nós criamos a Unasul, nós criamos o Conselho de Segurança da América do Sul, estamos em fase adiantada para construir o Banco do Sul. Nós ainda temos problemas de falta de entre nós por conflitos do século passado, ou seja, do século XIX, do século XVIII, ou seja, tem pequenos problemas em alguns países e por isso nós temos dificuldade ainda de criar instituições multilaterais que possam julgar os nossos problemas. E nós temos competência, porque no caso da Bolívia, quando queriam derrubar o Evo Morales, foi a Unasul, que foi a Bolívia, negociar o processo de harmonização na Bolívia e deu certo. Então, nós precisamos avançar, mas eu acho que nós já avançamos bastante, e eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer na nossa querida América do Sul. Vocês sabem que eu viajei todos os países, todos. O primeiro país que eu viajei, logo depois da posse, foi a Argentina, depois o Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, depois Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, México, Cuba e tem mais. Tem mais. Bem, quando a gente consolidou, parece pouco, mas quando nós fizemos a reunião América Latina e Caribe, foi a primeira vez em 500 anos que nós conseguimos reunir todos os países da América Latina e Caribe sem a presença americana e a presença canadense. E isso, vocês sabem o quanto de crítica que nós recebemos. Política terceiro-mundista, política não sei das quantas, política não sei das quantas, política... Sabe? O dado concreto é que eu cada vez mais acredito nisso. De que nós, se resolvermos os nossos problemas, nós viraremos um ator extraordinário nesse mundo globalizado. Vocês sabem o papel importante, sabe, que essa política teve, a relação extraordinária que nós estabelecemos. Eu, quando vejo um companheiro como Mujica ser eleito presidente do Uruguai, eu, se morresse no dia seguinte, já estava feliz. Por quê? Porque é um companheiro que passou 14 anos preso, dos quais 6 anos numa solitária. Eu morreria. Eu não consigo ficar em casa sozinho um dia. Se eu não tiver marido por perto para gritar a cada meia hora, eu sou um coitado. Então eu fico imaginando o Pepe Mujica de um lado e a mulher dele do outro, numa solitária, 6 anos. E esse homem, ao ser solto, volta a fazer política, é eleito senador e é eleito presidente sem uma mágoa, sem um ressentimento. Outro dia eu fui brincar com o Pepe Mujica. Como é que te pegaram? Ele falou, eu corri pouco. Que é um jeito legal de tratar a desgraça e não ficar apenas com ódio. Até porque quem tem ódio não vai a lugar nenhum. O ódio dá câncer. O meu foi na garganta, não é por causa do câncer. Então, eu quando vejo o Evo Morales ser eleito, sabe, vocês não imaginam o prazer de ver o povo, na sua maioria indígena, eleger um índio presidente. Sabe? E olha que aquele baixinho me deu trabalho. Ele me deu muito trabalho. Ou seja, e a direita aqui no Brasil ficava doida. O Lula é frouxo. O Lula tem que ser duro. Olha, eu queria brigar com o Bush, ele não quis brigar comigo, por que eu vou brigar com o Evo Morales? Eu ficava pensando, um metalúrgico de São Bernardo do Campo, brigar com o índio da Bolívia, qual é a lógica? Sabe? Então, eu acho que nós conseguimos criar um clima
um clima extraordinário. E depois que eu deixei a presidência, eu já viajei outra vez ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, ao Chile, à Colômbia, à Venezuela, ao Peru, ao Equador, a El Salvador, ao Panamá, à Nicarágua, à Costa Rica, a Santo Domingo, que é um jeito de eu não encher o saco da Dilma. É ficar fora do Brasil e não ficar dando muito palpite aqui, ou seja... Bom, depois que a gente fez tudo isso na América do Sul, que eu acho que é apenas o início, vocês percebem que os setores conservadores não se conformam com o que está acontecendo. Eles sentem saudade do tempo em que o continente era subalterno. Eles sentem saudade. Eles sentem saudade no tempo em que o país era governado para 35% do seu povo. E que a miséria já era contabilizada como um dado sociológico, sabe, definitivo. Eles se incomodam com o pobre tendo carro, com o pobre andando de avião. Ô Luizão, para você morrer de inveja. Em 2007, nós tínhamos nesse país 48 milhões de brasileiros e brasileiras viajando de avião. Em 2012, já somavam 101 milhões de brasileiros viajando de avião. Ou seja, em 10 anos, nós fizemos com que 53 milhões de brasileiros, uma Colômbia, um Uruguai e um Paraguai junto, começassem a andar de avião. É lógico que começa a ter problema nos aeroportos. Lógico. A gente produzia 80 milhões de grãos. Passamos a produzir 185 milhões de toneladas de grãos. É lógico que tem problema de transporte. Lógico que você tinha um pouquinho de gente com carro. Agora você tem um montão de gente com carro. Dá até protesto para melhorar a rua. E não é verdade? Você imagina um estudante aqui da universidade. Ralou. Queria ter um carrinho. O pai deu um carrinho para ele. Emprestou dinheiro, ele financiou, sei lá, qualquer coisa. Aí ele sai. Aí chega na Pereira Barreto, não consegue andar 10 metros por hora. Chega na Marechal, está entupida. Aí o cara fala, puta que pariu, vou protestar contra esse prefeito, vou protestar contra... Sabe? Não é verdade, gente? Então, ao invés de achar ruim, viva o protesto. Porque de protesto em protesto a gente vai consertando o telhado. Então, eu penso que, terminado esse trabalho que nós fizemos na América Latina, que eu acho que está bem encaminhado, eu lamentei 2 coisas que aconteceram, que foi a morte do Kirchner, sabe? Não que a Cristina pense diferente dele, ou seja, mas que ele tinha começado, e a morte do companheiro Chaves, ou seja, foram 2 perdas, sabe, muito sérias para o nosso continente. E os 2 morreram de forma, eu diria, muito precipitada, coisa que a gente não deveria permitir que as pessoas morressem, mas morreram. Aí depois nós decidimos, então, nos voltar para a África. Aí é que nós apanhamos. Esse Lula é um imbecil. Porra, os Estados Unidos está aí. Um PIB de 17 trilhões. Esse cara vai visitar Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Etiópia. Será que esse cara não se manca? Guiné-Conakry, ou seja, Senegal. Será que esse cara não poderia visitar Londres, Paris, Nova York, mais chique? É. Mas do ponto de vista da estratégia de um país como o Brasil, a África era mais importante. E por quê? Porque o Brasil, ele estava de costa para a América do Sul e ele olhava para a Europa, África. Parece impossível, não parece? Mas, inclusive na diplomacia brasileira, na diplomacia é importante para a gente não falar mal dos outros, que na nossa diplomacia também tinha muito preconceito, tanto aqui na América Latina quanto na África. Tinha muito preconceito.
E era preciso vencer esses preconceitos. Ainda temos problema. Nem todo mundo quer ir para a África, né, Paulo Cordeiro? Nem todo mundo. Ofereço uma vaga para Paris que a mala já está pronta. Ofereço uma para a África que tem que comprar mala. Sabe? Ainda tem problema. Mas também nós temos que entender como uma coisa natural, uma coisa que é um processo. Você não consegue mudar nada na vida de forma repentina. Até quando um cara mora numa área de risco, que a prefeitura vai tentar tirá-lo, ele não quer sair. Não é isso? Então, você imagina um cara querer mudar de Paris para a África. É difícil. É difícil. Mas a gente está evoluindo muito. Abrimos muitas embaixadas novas, 19, não é isso? Na África. Eles estão abrindo muitas embaixadas aqui. Nós tínhamos um comércio de 5 bilhões, já temos um comércio de 26 bilhões de dólares com a África. E o Brasil pode fazer muito mais. Eu lembro que quando eu fui a Angola, que eu disse que os empresários brasileiros deveriam fazer investimento na África, tem um grande jornal, não é tão grande, mas ele pensa que é grande. Porque o nome dele é Tertão. Todo mundo, né? Não é Lulinha, é Lulão. Então, o jornal, o Estadão, fez uma matéria grosseira, criticando, sabe, a crítica que eu fiz aos empresários para ir para a África. E hoje, graças a Deus, sabe, nós tivemos uma evolução excepcional. Eu vou dar um exemplo para vocês de duas coisas mais recentes. Quando nós chegamos à presidência, o Brasil tinha uma fábrica brasileira na Colômbia. Hoje tem 44. O Brasil tinha 2 fábricas no Peru. Hoje tem 66. Apenas para mostrar a evolução. E na África, sabe, nós tínhamos que, primeiro, um compromisso moral e ético. É por isso que eu fui ao Senegal pedir desculpas. Por quê? Porque nós não podemos pagar o que o povo africano significa na nossa vida em dinheiro. Não é possível mensurar, sabe, o que ele significa em dinheiro. Agora, você pode pagar em solidariedade. Você pode pagar em solidariedade, em cooperação. E eu acho, eu posso dizer para vocês que o carinho com que o Brasil é tratado na África, eu acho que poucas vezes, sabe, o Brasil foi tratado em algum lugar como é tratado na África. Eles têm uma expectativa muito grande com relação ao Brasil. O problema era que o Brasil cresceu, mas o Brasil ainda acha-se um país muito pobre. Sabe, o Brasil tem pobreza, mas o Brasil não é um país pobre. Porque o Brasil é a 6ª economia do mundo, se for medir pelo PIB. O Brasil tem problema social como tem os Estados Unidos, como tem outros países. Mas nós somos um país que poderemos ter mais cooperação. Poderemos ter mais cooperação, colocar mais dinheiro para a cooperação. Ou seja, e o Brasil ainda não se acha um país doador. O Brasil ainda pensa que é um país receptor. Sabe? Eu lembro de uma vez que nós ganhamos as eleições em São Paulo, uma das cidades mais importantes do mundo, e teve um companheiro que ia viajar à Europa para pedir dinheiro na ONGs para fazer projeto social aqui em São Paulo, o cara com a prefeitura na mão. O Brasil não faz assim, mas a verdade é que o Brasil ainda tem muito problema. O nosso dinheiro para a cooperação é muito pequeno. É muito pequeno. É quase nada. E é muito difícil. Eu já contei vários casos quando o presidente Wade, do Senegal, me telefona, sabe, presidente Lula, nós estamos precisando de um avião Ipanema, porque vai vir uma praga de gafanhoto e nós precisamos acabar com esse gafanhoto jogando veneno. Eu achei que era fácil, um aviãozinho custava uma merrequinha, e eu falei que era fácil. Ou seja, sabe quanto tempo demorou para aprovar? 8 meses. Teve que passar pelo Congresso. Ou seja, quando o avião chegou lá, os gafanhotos já tinham comido milho. E não comeram o avião porque o avião não estava lá. Ou seja, o Paulo, que é um companheiro responsável pela África, sabe a dificuldade que a gente tem, as coisas muito difíceis, há muita burocracia. Finalmente, a nossa presidenta teve um gesto extraordinário de criar uma diretoria,
sabe, no BNDES para cuidar da África e da América Latina, porque as nossas instituições, elas são tão sérias, que elas não estão preparadas para emprestar dinheiro para quem precisa. A exigência é de tamanha magnitude que a gente só empresta para quem não precisa. Ou seja, é um problema que, sabe, eu tinha vontade, a Dilma tem vontade, mas a estrutura é complicada. A máquina funciona. Vocês um dia, todos jovens, um dia, sabe, de protesto em protesto, um dia vocês chegaram na Presidente da República, vocês vão perceber que o presidente é como se fosse uma locomotiva, né? A locomotiva vai passando de estação em estação, umas correm mais, outras correm menos, umas apita mais, outras menos, uma solta mais fumaça, outra menos fumaça, depende se for elétrico ou se for a lenha. Mas, e a estação é a máquina pública, ela está lá. Entra trem, sai trem, a máquina está lá impoluta, o mesmo fiscal, com o mesmo bigodinho, o mesmo cap, sabe? E o tempo passa e a máquina, sabe, está lá impávida e a locomotiva vai trocando. Então, a gente passa e as coisas não acontecem como a gente queria. Né? Você faz um acordo entre dois países, às vezes demora 10 anos, ele não é aprovado pelo Congresso, nem do nosso, nem do deles. Né? E aí, ontem eu recebi um telefonema de um amigo da Nicarágua, nós tínhamos assumido o compromisso de fazer a nossa famosa hidrelétrica de Camuri, se não me falha a memória, Comari, uma hidrelétrica que iria resolver o problema da Nicarágua, financiada pelo Brasil, com disposição de governo financiar, com dinheiro disponível, já faz 5 anos, até hoje, não conseguimos fazer. Dizem que o problema é nosso, nós dizemos que é deles, e enquanto nós brigamos, ou seja, não sai. E isso vale para qualquer coisa, é muito difícil. Eu sei que a presidenta Dilma tem, sabe, tanto ou mais vontade do que eu, mas muitas vezes as coisas não andam com a pressa, sobretudo quando os países mais pobres. Para emprestar 14 bilhões de dólares para o FMI, nós decidimos em 2 segundos. Mas aí era um pouco de vingança, né? Quando eu fiquei sabendo que eles queriam dinheiro emprestado, eu não vacilei. Chegou a minha vez. Daqui a pouco vai ter funcionário do FMI carregando faixa para o FMI não pagar o Brasil. Mas, de qualquer forma, nós estamos numa relação com a África, eu diria, invejável, e eu fico muito preocupado porque a expectativa que eles têm da gente, o sonho que eles têm que a gente possa ajudar, sabe, é de uma coisa... E eu acho, viu, Paulo, conheço a tua vontade, conheço a vontade da presidenta Dilma, o governo está muito empenhado, mas é preciso, sabe, a gente fazer um pouco mais, a gente brigar um pouco mais, porque, você veja, nós criamos o programa Mais Alimentos e estendemos para a África, o mesmo programa de financiamento aqui para o Brasil. Gana fez um projeto de 97 milhões. Já está há mais de 3 anos que não sai, o dinheiro não sai, porque as garantias são tantas que não sai. E eu acho que o Brasil precisa facilitar, senão a gente não consegue ajudar no desenvolvimento da agricultura.